Olá, queridos, uma boa noite para você. Mais uma quarta-feira que estamos juntos aqui para celebrarmos o nome de Jesus. É muito bom estar com os irmãos nessa noite de quarta-feira para juntos adorarmos ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração de gratidão, uma oração de entrega. Acompanhe junto com o pastor nesse momento e eu quero convidar você a se concentrar nesse momento, separar esse tempo para adorar a Deus. Desliga tudo aquilo que pode te atrapalhar, se desliga de tudo ao teu redor, separe esse tempo realmente para prestar um culto ao Senhor. Reúna a tua família em torno do aparelho e celebre o nome de Jesus nesse momento. Vamos fazer uma oração. Deus, eu quero te agradecer por esse momento em que temos a oportunidade de nos reunirmos enquanto família biológica, enquanto família espiritual. Que o Senhor esteja alcançando a todos nesse momento, aonde eles estiverem, Senhor Deus, geograficamente, nessa celebração que estamos nos reunindo de forma online, de forma diferente, mas não menos importante. Que o Senhor receba a adoração do teu povo, que o Senhor possa confortar aqueles que precisam de conforto, que o Senhor possa, ó Deus, curar aqueles que precisam de cura, e que possamos nesse momento, ó Deus, celebrar o nome do teu Filho Jesus, adorar ao Senhor, que é digno de receber toda a honra, toda a glória. Receba, ó Deus, esse culto, essa celebração no teu trono, e fale conosco, ó Deus, através dos louvores, através da tua palavra, através de tudo aquilo que vamos celebrar nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você, querido, Deus abençoe a tua família. Hoje nós vamos estar com o Ministério de Louvor nesse momento, cantando algumas canções, e em seguida o irmão Cláudio Gabilan vai trazer uma palavra da parte do Senhor aos nossos corações. Então fique atento a tudo aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações na noite de hoje. Deus te abençoe. Aleluia. Vamos adorar o nome dele, amém? Mais palmas. Reunidos para adorar ao único que é digno exaltar. Declare: entronizado nos louvores o teu povo. Na minha família, com teu lugar, venha reinar, Senhor, com teu lugar, nessa cidade, com teu lugar, nessa nação, com teu lugar, Rei da glória, reina. Entronizado nos teus louvores, entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina, com teu lugar na minha vida, com teu lugar na minha família, com teu lugar, Rei da glória, reina. Com teu lugar nessa cidade, nesta nação.
tua reina. Toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Toma teu lugar nessa cidade, nessa nação, Rei da glória, reina. Levantai vossas cabeças, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, para que entre o Rei dos Reis, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família. Diga pra ele: Rei da glória, reina. Toma teu lugar. Declare sobre a sua cidade, sobre a sua nação. Toma teu lugar, Rei da glória, reina. Toma teu lugar na minha vida, na minha família, Rei da glória, reina. Toma teu lugar nessa cidade, toma teu lugar nessa nação. Toma o teu lugar, Senhor. Entronizado nos louvores o teu povo reina, reina. Aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Reine neste lugar, nesta cidade, nas nossas vidas, Senhor. Aleluia. Ele é o dono de tudo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E um dia Ele voltará para nos buscar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Se você crê nisso, adore Ele, glorifique o nome dEle. Maranata, Ele voltará. Eu não sei quantas guerras teremos que travar. Eu não sei quantas lágrimas teremos que chorar. Sei que um novo nome um dia eu terei. Toda lágrima Deus enxugará. Tudo novo se fará. A minha esperança está na glória. Vou avançando de glória em glória. Eu já posso imaginar minha coroa de glória.
minha esperança não é terrena, a minha esperança. Eu já posso imaginar a minha coroa de glória. Não mais morte, não mais pronto, nem lamento, nem dor. Tudo novo se fará. Novo céu, nova terra, novo corpo glorificado, tudo novo. Declare se você acredita que tudo novo. E nós veremos, e eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, e Yeshua, HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, Maranata, ora vem. Ele voltará, ele vem. Declare Maranata, 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 ora vem, Senhor. E nós veremos a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, e Yeshua, HaMashiach, Jesus Cristo, Ele é o Messias. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, aplauda o nome dele. Você crê que ele vem te buscar, amém? Boa noite, povo de Deus. Aqui é Cláudio Gavilã de novo e eu quero compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você. A gente já celebrou e agora eu quero te convidar a celebrar comigo. A gente vai mastigar essa palavra hoje com o nosso cérebro e eu quero pedir a tua atenção. Eu vou falar aqui agora por volta de uns 15, 20 minutos, prometo não me estender muito, mas eu quero muito a tua atenção para o que a gente vai falar aqui agora. Porque essa palavra veio ao longo da semana batendo muito forte em mim, Deus vem falando muito comigo e eu quero compartilhar com você esse pensamento. Então, a partir de agora, fecha todas as abas que você tem aberto no navegador, pega a tua Bíblia, seja digital, seja física, e pensa agora comigo. Eu vou ler um texto que está em Tiago, no capítulo 4, no versículo 17, e depois a gente vai ler 2 Timóteo, capítulo 3. Depois a gente vai ler outros textos também, mas vai acompanhando o raciocínio aqui, tá? E depois eu vou te fazer um convite dessa leitura, beleza? Bom, pega na tua Bíblia aí e acompanha comigo Tiago 4:17. Tiago 4:17 é um texto que eu acho que vai dar pano para manga. É um versículo pequenininho, mas a gente vai aqui pensar sobre o que acontece com a gente diante dessa situação. O texto fala assim, Tiago 4: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz,
comete pecado. Tiago 4,17. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Agora a gente vai ler outro texto que eu falei que estava em 2 Timóteo. Abre aí, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, fala assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O texto que a gente leu em Tiago, ele fala que se você sabe fazer o bem e você não o faz, você comete pecado. E o texto que a gente leu agora em 2 Timóteo, ele descreve um pouquinho do perfil que eu chamo de o homem do fim, que é os dias que a gente está vivendo hoje. Praticamente, quase que você consegue perceber que Paulo estava escrevendo esse texto quase que hoje de manhã, porque é o retrato exatamente das pessoas como elas são hoje. E fazer o bem, como a gente leu agora em Tiago 4, às vezes é uma situação que a gente não percebe. Muitas vezes Deus requer da gente pequenas atitudes, pequenas ações, e a gente acaba não percebendo. Só que existe um fator também muito preocupante, que é quando você percebe que você pode fazer o bem e você faz o bem. Só que o que você projeta, ou o que você gera de fruto com esse bem, ele não retorna muitas vezes para a gente como a gente gostaria que retornasse. Porque Deus utiliza essa situação para tratar algo em nós, coisas em nós. E muitas vezes, de tanto fazer o bem e não ter o retorno que a gente espera, a gente acaba cansando de fazer o bem. E aí, das próximas oportunidades que Deus tem, e Ele requer que você faça o bem, e como a palavra de Deus diz, você sabe fazer o bem, a gente acaba encolhendo a mão, em vez da gente estender a mão. Porque a gente pensa, cara, eu vou ajudar essa pessoa de novo, e essa pessoa vai ter a mesma atitude comigo. Ou, cara, não vou fazer isso, essa pessoa não merece que eu faça esse bem para ela. E por incrível que pareça, e parece que é Deus que vai trabalhando na gente, Deus sempre coloca pessoas que a gente não gosta para a gente ajudar. Ou pessoas que a gente tem alguma desavença, ou alguma, distância, assim. Deus coloca essas pessoas para você ajudar. Porque nós somos canal de Deus. Então sempre quando a gente alcança uma outra pessoa, significa que Deus passa por você. E quando Deus passa por você, Ele muda muita coisa de lugar. Às vezes é incômodo, né? Mudança, por exemplo, mudança de estado, mudança de casa. Toda mudança que você faz, você muda coisas de lugar. Você coloca coisas dentro da caixa, você tira coisas de dentro da caixa. É uma trabalheira danada, arrumação, mudança e tudo mais. E quando Deus passa através da gente, ocorrem mudanças dentro da gente também. E aí, às vezes, a gente pode sentir incômodo, porque é uma coisinha que Deus quer tratar na gente, que dói lá no fundo, e às vezes a gente não quer abrir mão daquilo. Então, pensa muito bem comigo. Tem um outro texto que eu quero trazer para a gente conversar, continuar esse papo, para mexer um pouquinho na tua visão do que é fazer o bem. Vamos ler comigo um pouquinho agora. João, capítulo 15. João capítulo 15, se eu não me engano, foi até um texto que Lucas usou agora na pregação de domingo. Lucas 15, versículo 16. Ele fala assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Eu vou ficar com a parte A desse versículo, que é: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para que vá e deem fruto. Então, Deus já quer que a gente dê fruto, que a gente seja frutífero, e Deus também quer que a gente faça o bem.
entenda que você pode estar na casa de Deus, você pode ser dizimista, você pode ser, ministro de louvor, você pode ser pregador, você pode ser o que for. Você não mata, você não adultera, você não rouba ninguém, você não mente, você segue exatamente ali na linha certinho, você é um crente exemplar. Mas como Deus diz, eu vos escolhi para que vá e deem fruto, mesmo você tendo essa roupagem bonita, você não frutifica. E esse é o fazer o bem. Porque se você não frutifica, se você não é frutífero, você está morto, você só é mais um sepulcro caiado dentro da casa de Deus. Você não está desviado na tua cabeça, né, na tua concepção, porque você não perde um culto, porque você ceia, porque você é dizimista, mas o fruto do Espírito dentro de você não produz nada. E a gente acabou de ler que se você sabe fazer o bem e você não faz, você comete pecado. Então é muito capaz de que você esteja indo para o inferno sendo o crente mais assíduo, mais dizimista e mais abençoado, por justamente você não entender que você tem que frutificar e fazer o bem. E aí a gente entra numa briga interna, porque as pessoas geralmente que Deus coloca na nossa frente para a gente estender a mão e ajudar, são pessoas que a gente tem uma certa distância. Então isso mexe muito com a gente, com a nossa visão de que a gente precisa amar o próximo. Então, eu quero que você pense comigo aqui agora. Pensa numa pessoa aí que de repente essa semana você podia ter feito bem para ela e você não fez. Que Deus de repente queria alcançar essa pessoa e não alcançou. Porque você encolheu a mão. Ao invés de fazer o bem, você sonegou o fruto que estava sendo gerado através da sua vida naquela pessoa. Por isso que eu quero te convidar a cerebrar um pouquinho, a mastigar tudo isso com o teu cérebro, porque isso é um convite muito para uma autoanálise. Então, entendendo um pouquinho de quem você é, o que Deus fez na sua vida, como a gente acabou de ler agora, Ele te escolheu e te separou para você ir e dar fruto, analisa um pouquinho o que você tem feito que realmente tem sido um fruto do Espírito, um fruto do que Deus tem feito na tua vida. A gente tem vivido, e eu me incluo muito nisso, muitas vezes, a gente vive um evangelho de manutenção pessoal. A gente vai para a igreja porque a gente quer ouvir Deus falar com a gente. A gente vai para a igreja porque a gente quer uma bênção para a gente. Então, tudo que a gente ultimamente busca, morre na gente, para na gente. É sempre Deus vai me dar, Deus vai fazer por mim, Deus vai fazer, Deus para mim, Deus para mim. E isso mata o processo todinho de bênção, de canal de bênção, de frutificado que Deus quer para você. Então, isso também mata muito o fazer o bem. Convidando você ainda a continuar nesse pensamento comigo, entenda o seguinte: o Evangelho ele é muito mais ide do que vinde, e eu tenho aprendido muito isso ao longo dos últimos anos. Deus ele te escolhe, ele te separa para que você vá e dê fruto. Não é para que você fique e dê fruto. Não existe isso no Evangelho. Então Deus sempre vai te resgatar, vai te dar uma missão para você ir. E no meio do caminho você vai ter que ser frutífero, você vai ter que, produzir. E essa produção é o segundo pensamento que eu quero que você tenha agora. Quais são os tipos de produção de fruto, produção humana, que você tem gerado, que você tem feito, para que de fato as pessoas vejam Deus na tua vida sem você precisar abrir a boca? O que você tem feito? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém, que você evangelizou alguém? Não que você disse apenas um Jesus te ama. Eu entendo que muita gente é tímido para evangelizar, e eu comecei assim no Jesus te ama, mas Deus não quer que você pare por aí. Você precisa evoluir, você precisa falar do que Deus fez na tua vida. Então, qual é o fruto que você tem produzido? A gente conhece aquele ditado que diz que a gente conhece a árvore pelo fruto que essa árvore produz. Então, se você tem uma roupagem muito bonitinha de crente, você tem um discurso de crente, como a gente fala, é muito verborrágico, a gente fala, mas na hora de viver a gente não vive nada do que a gente está falando, a gente não vê o fruto disso.
A gente vê como a gente leu aqui em Timóteo, as pessoas são egoístas, as pessoas são más. Então, o ser humano que a gente deveria alcançar fazendo o bem é o ser humano que hoje a gente tem medo de se aproximar. A gente fica com... Se a gente tivesse 3 pés, a gente ficava com os 3 atrás hoje. Porque é difícil você se relacionar com as pessoas hoje. A visão que Deus quer da gente é que a gente tenha uma visão sadia. Primeiro, de nós. Segundo, do próximo, que Ele quer alcançar através de nós, com as nossas ações. Então, vamos entender um pouquinho quais são as ações que a gente tem produzido, quais são os frutos que a gente tem gerado através das oportunidades que Deus tem colocado na nossa vida, no nosso caminho, para a gente ser bênção, para a gente ser luz na vida dos nossos irmãos. Então, esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte: abre comigo aí tua Bíblia em Hebreus. Eu gosto de Bíblia, tá, irmão? Porque eu gosto desse negócio mesmo de ficar lendo. Eu gosto de pegar texto que complementa o outro. Então abre comigo aí Hebreus 10, no versículo 38 e 39. Versículo 38 fala assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. O que isso quer dizer, cara? Você não pode retroceder, você não pode voltar atrás, você não pode cansar de fazer o bem, você não pode cansar de ser frutífero, você não pode cansar de ter uma produção boa. A gente tem que tomar cuidado para que o que é externo não muda ali a tua essência, o teu caráter, não acaba te contaminando. Eu gosto muito de um pensamento que diz que fazendeiro sábio não coloca veneno perto da sua plantação. Então, se você ler também depois Timóteo, o último versículo, o versículo 5, na verdade, do capítulo que a gente leu, diz que a gente deve se afastar dessas pessoas que são más, dessas pessoas que são tóxicas. Não é errado, isso muito pelo contrário. É mais uma questão, um olhar sadio para você, está muito mais ligado com amor próprio do que simplesmente você se afastar de alguém. Então, também se cuidar, isso faz parte desse processo, porque você não pode alcançar alguém com bons frutos se você também não está bem, se você não está tratado. Ir para frente, ir para o projeto, para o propósito que Deus tem na tua vida, e no meio do caminho ser frutífero, como a gente leu, eu vos escolhi para que vás e deis fruto, Deus vai te dar um propósito, um caminho, e durante esse caminho, como a gente leu aqui agora em Hebreus, você não pode retroceder. O cristão, ele não tem o direito de retroceder. O cristão, ele tem o direito de parar, ele tem o direito de chorar, ele tem o direito de... Só não pode voltar. Você pode ficar triste, você pode ficar desanimado, você pode querer parar durante um tempo e descansar. Mas você não pode retroceder. Então, quando você estiver desanimado, desiludido, triste com as pessoas, magoado, no meio do caminho, cara, pede ajuda para Deus. Vai para o teu quarto e muda um pouquinho a rotina do teu quarto, sabe? Cria um altar ali, não deixa ser só um dormitório, não deixa ser só um lugar que você repousa e no outro dia você levanta. Fecha a porta do teu quarto, fala com Deus e, cara, ali dentro você chora, esperneia, faz birrinha, faz mimimi, cara, ali com Deus. Você e Deus, é o lugar que você pode fazer isso. E quando você sair dali, sai confiante que Deus vai te responder, que Deus vai trabalhar dentro de você e que você vai gerar melhores frutos a partir daí. Eu vou ler o último texto com você aqui agora, e esse texto está em 2 Pedro, no capítulo 2, e o versículo é o 20. Agora eu vou exigir um pouquinho mais da tua atenção e um pouquinho da tua compreensão, porque esse é um texto que a gente precisa se atentar. Ele vai dar um fechamento aqui para tudo que a gente está falando, principalmente se você estiver naquele momento de querer voltar. Principalmente se você estiver no momento em que você quer desistir. Ele fala assim: se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. E aí o versículo 21 faz assim: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Esse versículo aqui ele é um tapa, né, sem mão, que a gente precisa tomar muitas vezes, de vez em quando, assim, de manhã, logo que você acorda, no momento que você está desanimado, está triste, está pensando em retroceder, porque na palavra diz que era melhor a gente não ter conhecido o caminho da justiça do que se a gente retroceder e voltar. Ele começa assim no versículo 20: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que do princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Então, antes de você desistir e querer voltar, por mais que esteja difícil, é melhor você descansar, porque Jesus ele sempre convida a gente a buscar Ele, quem está cansado e sobrecarregado, que são coisas diferentes. Aquele que está cansado e sobrecarregado, você pode buscar, cara, por experiência própria. Todas as vezes que eu estou muito cansado, que eu quero de fato desistir, que eu não quero mais saber de nada, eu falo com Deus, eu desabafo, eu fecho a porta do meu quarto e Deus fala comigo e Ele me restaura. E parece que eu saio daquele joelho ali, daquela oração diferente, porque de fato Ele tira o teu peso. E Ele não só tira o teu peso, mas Ele te dá uma palavra, Ele te dá uma direção, Ele abre um pouquinho o teu olho para você entender o porquê disso tudo. A gente lê um texto aqui, eu não me lembro agora se está em Colossenses, acho que ele está em 1 Colossenses, que fala sobre o tempo. Deus não permite que a gente entenda o que Ele está fazendo no momento, mas o desejo de saber, de conhecer sobre as ações de Deus, Ele coloca dentro do nosso coração. A gente quer entender o que Ele fez no passado, olhando para o futuro, e Deus não deixa a gente perceber, não deixa a gente entender, porque a gente vai acabar atrapalhando ali o que Deus quer fazer na nossa vida. A gente tem que ser obediente. E no meio desse caminho, escolher dar bons frutos. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe na tua vida, que você busque de fato ter os frutos do Espírito Santo de Deus, que você produza bons frutos, boas coisas, boas ações. E quando Deus colocar alguém na tua vida que precisa de uma palavra, que precisa de uma atitude, que precisa que você estenda a mão numa situação difícil, que você não seja a pessoa que vá retroceder a mão, que vá puxar a mão, que não vai ajudar. Porque nós fomos separados para ir dar fruto. E o fruto tem que ser o fruto do Espírito. Tem que ser um fruto de alguém transformado. Não pode ser um fruto que lembra da onde você veio. A palavra de Deus diz que era melhor que você não tivesse voltado, porque você vai estar no pior estado. Então, pensa nisso, nessa mensagem, nessa reflexão aqui. Deixa Deus falar no teu coração. E aí, se você quiser já a partir daqui ter bons frutos, pega esse link e compartilha com teus amigos aí. Amém. Deus abençoe o irmão Cláudio. Deus continue usando o irmão. Deus abençoe o Ministério de Louvor. Agora é o momento da dedicação de dízimos e ofertas. Você pode separar esse momento aí para entregar a tua oferta e teu dízimo.